Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí, terceiros termos, à nossa aula de Química. Estamos iniciando agora a nossa aula, que vai das 19 até as 19h40. Bem pessoal, na aula passada eu tinha colocado para vocês uma introdução em um vídeo onde falava um pouquinho sobre as cadeias carbônicas fechadas. Hoje eu estou retomando esse assunto, alguns alunos me questionaram que não tinham entendido muito bem o conceito. Hoje eu faço essa videoaula já para voltar nesse mesmo tema, explicando para que vocês depois possam realizar aí as atividades. Tudo bem? Bom, então nós vamos lá. Anteriormente nós vimos a classificação das cadeias abertas. Né? Todos vocês viram como elas podem ser classificadas, o que diferencia uma da outra. A cadeia fechada não é muito diferente, porém ela tem alguns detalhes que nós não temos nas mesmas condições quando ela está como uma cadeia aberta. Então, para que a gente possa entender um pouquinho desse conceito, eu tenho um pequeno resumo aqui e depois eu vou exemplificar isso para vocês aqui na lousa com como que isso é colocado diante de um exercício e aí nós resolveremos juntos. Tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos começar a falar então sobre as cadeias fechadas. Qual é a diferença de uma cadeia aberta para uma cadeia fechada? Vamos partir daí. A cadeia aberta, ela sempre vai ter o quê? Extremos livres. Eu consigo entender que eu não faço nenhum ciclo. Ó. Ele é um extremo livre, eu tenho início e fim aqui aberto. Isso é uma cadeia aberta. A cadeia fechada, como o próprio nome diz, ela fecha e ela fecha um ciclo, que pode ser desta forma, como eu coloquei aqui, formou através de um triângulo, onde eu tenho um ciclo nela. Olha, eu consigo fazer um ciclo. Lá na aberta eu não consigo, porque ela é reta, né? Aqui eu consigo fechar esse ciclo. Então eu tenho uma cadeia fechada. Essa única forma de ter uma cadeia fechada? Não. Este é um exemplo, mas eu posso ter diversos tipos de modelos com cadeias fechadas. Aqui também, olha, eu tenho um ciclo, os meus carbonos se encontram. Tudo bem? Então isso é uma cadeia fechada. Até aqui, acho que vocês já tinham esse conceito, nós já tínhamos visto o que era uma cadeia aberta e como seria uma cadeia fechada, sem nenhum mistério. Agora nós vamos aprender a classificar esta cadeia fechada. A primeira coisa que eu preciso entender quando eu vou classificar uma cadeia essa minha cadeia fechada, só existe um tipo? Não. Nós temos aí que diferenciá-las, que tem dois tipos. São dois tipos de cadeia fechada para eu começar a classificar elas. Quais são esses tipos? A que eu chamo de alicíclica ou aromática. Qual que é a diferença de uma e da outra, então? Primeira coisa, quando vocês encontram uma cadeia, às vezes em alguns exercícios, esses últimos aí, quando vem Enem ou qualquer tipo de vestibular, às vezes eles não usam o termo cadeia fechada, vem como cadeia cíclica. Cíclica lembra fechamento, tá? Então, cadeia fechada, cadeia cíclica. Acíclica é o contrário de cíclica. Contrário de fechado é aberto. Ok? Então, se você de repente não encontrar cadeia aberta, encontrar cadeia acíclica, é a mesma coisa. Não encontrei cadeia fechada, encontrei cadeia cíclica, mesma coisa. Tá bom? Esse termo aberto e fechado é um termo um pouco mais antigo. Hoje é mais usual você ver o cíclica e o acíclica. Mas nenhum dos dois termos estão errados. Certo? Eu prefiro trabalhar aberto e fechado porque para o entendimento inicial é melhor, é mais fácil de se entender. Então vamos lá. Cadeia fechada. Já sabemos o que é uma cadeia fechada. Cadeia fechada ela pode ser alicíclica ou aromática. O que é uma cadeia então alicíclica? A cadeia alicíclica é uma cadeia parecida com aquela comum que nós já estávamos acostumados a ver na cadeia aberta. Onde eu vou classificar ela?
de uma maneira que eu questiono o que é, e aí automaticamente nós já vamos encontrando as respostas. Por exemplo, para saber se ela é alicíclica. Eu vou olhar e falar, poxa, professor, mas eu não tenho nada de especial nessa cadeia. A aromática tem alguma coisa especial? Não é que ela tenha algo de especial, é que ela é muito específica. Para eu diferenciar uma aromática de uma alicíclica, a aromática, obrigatoriamente, ela vai precisar ter 6 carbonos. E esses carbonos, eles precisam estar ligados com dupla e simples ligação. Lembra que nós tínhamos visto nas aulas passadas o que é uma dupla e o que é uma simples ligação? Então vamos lá. 6 carbonos. Carbono, para se estabilizar, precisa fazer quantas ligações mesmo? 4. Então vamos colocar esses 6 carbonos. Vou até apagar este aqui, eu volto a colocar. Vamos lá, para entender a aromática. 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que ser fechado. Para eu fechar isso, eu preciso ter simples e dupla ligação. Alternados. Simples, dupla. Simples, dupla. Simples, dupla. 6 carbonos com simples e dupla ligação. Aí a gente completa, né, para formar as 4 ligações, ele estabilizar. Isso daqui é o que eu chamo de cadeia aromática, né? Na verdade, essa cadeia aqui representa o benzeno. Então, eu verifiquei a cadeia. A cadeia tem 6 carbonos, tem simples e dupla ligação alternado. Opa, então ela não é alicíclica, ela é aromática. De cara. Pro, e se tiver dupla e dupla? Fugiu a regra. Já não é mais aromática. Para ser aromática, ela precisa ter 6 carbonos, fazer ligações com dupla e simples ligação. Beleza? Aromática, 6 carbonos, dupla e simples ligação alternados. Ok? Então eu descobri, essa cadeia aqui é uma cadeia fechada, porque ela forma o ciclo, não é aberta, não tem extremidades livres. Cadeia fechada. Se ela é fechada, eu preciso saber se ela é alicíclica ou aromática. Neste caso aqui, ela é aromática. Por que ela é aromática? Ela é aromática porque ela tem 6 carbonos com dupla e simples ligação. Terminou aí? Não. Você só começou a classificar. Então vamos lá. Ela é o quê? Fechada. Ela é aromática. Se ela é aromática, eu preciso saber se ela é mononuclear ou polinuclear. O que é mononuclear e polinuclear? Qual que é a diferença? Mono já vem de uma, né? Uma única. Poli, várias. Aqui eu tenho um único anel benzênico, eu tenho uma única cadeia aqui. Então ela é mononuclear. É uma cadeia fechada, aromática, mononuclear. Chegou no mononuclear, acabou. Já classifiquei essa cadeia, não tem mais o que ser classificada aqui. Simples até aqui? Tranquilo? Primeira coisa, verifico se é uma cadeia fechada. Ela é fechada. Ela é aromática ou é alicíclica? Para descobrir se ela é aromática, eu conto os carbonos e as simples e duplas ligação. Descobri para ela é aromática. Ela é aromática? Então ela pode ser polinuclear ou mononuclear. Neste caso aqui é mononuclear. Por quê? Porque só tem um. E se eu tivesse mais de um ligando eles? Quer ver? Vamos fazer um exemplo aqui com 2? Olha o que nós temos aqui agora. Eu tenho
uma cadeia polinuclear. O que é polinuclear, Pro? Eu tenho mais de uma cadeia unida. Ela é mais de um. Aqui, no exemplo anterior, nós tínhamos visto, se tivesse só um, seria mono. Como eu tenho mais de um, ela é polinuclear. E esse polinuclear, eu tenho ainda que continuar a classificação dele e descobrir que tem mais de um. Então é poli, acabou aí, que nem na mono, é mononuclear, um só, fim. Polinuclear, acaba aqui também? Não. Polinuclear, ela pode ser isolada ou condensada. O que seria a isolada? Este modelo que eu fiz aqui para vocês, ela está ligando, e aí eu posso ter um outro elemento entre eles que faz essa ligação. Poderia ter um oxigênio, poderia ter algum outro elemento, e aí eu vou ligando eles um a um. Isso é a maneira isolada. Eu tenho vários, mas eles estão isolados. Condensado é quando eu estou junto com várias cadeias, todas elas uma grudada à outra. Vamos ver um exemplo de condensada. Eu aproveito, eu uso esse mesmo carbono, ele está sendo usado mais de uma vez nas duas cadeias. Olha, eu tenho aqui um carbono, e aí eu já vou ligar ele aqui a outro. Aqui eu já vou ligar a outro. Ligar a outro. Vai ser uma dupla, aqui vai ser uma simples. Uma dupla, simples, dupla, simples. E aí, olha, eu consegui fazer da mesma forma. Nós continuamos com a cadeia aqui também. Eu tenho duas cadeias. As duas cadeias, elas são aromáticas. Elas são polinucleares, porque ela tem mais de um conjunto aqui ligado. E elas estão ligadas de maneira condensada. Por quê? Porque elas estão todas juntinhas. Aquela outra estava separada. Um elemento pode separar uma da outra. Eu tenho várias, mas são isoladas. Neste modelo aqui eu tenho várias, todas juntas. Então é condensada. Cadeia aromática fechada pode ser polinuclear ou mononuclear. Mononuclear, uma sozinha. Polinuclear, mais de uma. Mais de uma isolada ou condensada. Isolada quando elas têm várias, porém elas estão separadas por algum elemento. Condensada, estão todas juntas. Mais de uma, todas grudadinhas uma à outra, como essa daqui. Ó, o carbono está fazendo parte tanto aqui deste anel benzênico, como deste anel aqui também. Ok? Eu conto ele, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha ele aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Condensado. Tudo bem? Isso é a cadeia aromática. Qualquer cadeia fechada que fuja dessa regra, que não tenha 6 carbonos ligados entre si por dupla ou simples ligação, qualquer cadeia que fuja disso, ela deixa de ser aromática e passa a ser alicíclica. Agora nós vamos começar a classificar as cadeias alicíclicas. Como a gente classifica uma cadeia alicíclica? Vamos colocar aqui. Essa é uma cadeia que vai fugir um pouquinho do exemplo anterior. Primeira coisa que eu preciso saber aqui, essa cadeia, para classificar, ela é aberta ou fechada? Ela é uma cadeia fechada. Por que eu sei que ela é uma cadeia fechada? Porque ela faz um ciclo, os carbonos se encontram. Então, ela é uma cadeia fechada. Ela é uma cadeia fechada alicíclica ou aromática? Alicíclica. Por que ela é alicíclica? Porque as aromáticas têm que ter quantos carbonos? 6 carbonos, com dupla e simples ligação, alternando. Neste caso aqui, eu tenho quantos carbonos? 4. Eu não tenho dupla ligação aqui nesse meio. Então ela não é aromática. Já descarto a aromática e venho para alicíclica. Se ela é uma cadeia alicíclica, aí eu quero saber. A cadeia alicíclica, ela pode ser saturada ou insaturada.
aqui a gente vai voltar no conceito da cadeia aberta. O que é uma cadeia saturada? Quem lembra? Uma cadeia saturada é uma cadeia que pode ou não pode ter dupla ligação. É uma cadeia que não pode, não é uma cadeia que só tem ligações simples. Neste caso aqui, eu só tenho ligações o quê? Simples. Eu não tenho nenhuma dupla e nenhuma tripla ligação. Então eu vou perguntar, saturada ou insaturada? Essa é uma cadeia saturada. Próxima pergunta que eu preciso fazer para ela é, homocíclica ou heterocíclica? Lá na cadeia aberta a gente usava o termo homogêneo ou heterogêneo. Lembram disso? O homogêneo é quando eu só tenho ligações entre os carbonos. Nenhum elemento está lá no meio deles, não é isso? A gente já sabe que é uma cadeia homo, são iguais. Hétero são diferentes. Então, se são diferentes, ela se torna heterogênea. Na cadeia fechada não é diferente. Se eu tenho algum elemento que está entre os carbonos, o que eu chamo de heteroátomo, a minha cadeia se torna heterogênea. Neste caso aqui, neste exemplo que eu estou passando para vocês, tenho 4 carbonos. Essa cadeia é homocíclica ou heterocíclica? Homocíclica. Por que ela é homocíclica? Porque eu não tenho nenhum elemento diferente entre os carbonos. Tudo bem? Homo, tudo igual. Hétero, são diferentes. Beleza? A classificação da cadeia fechada termina aqui. A aberta, a gente tinha mais detalhes ainda para irem questionando e perguntando para ir classificando. Na cadeia fechada, apesar dela ter essa questão de alicíclica ou aromática, ela é mais fácil de se classificar. São só alguns detalhes que depois que a gente pega ali o jeito de fazer, vocês vão ver que classifica isso numa boa. Tudo bem? Eu vou colocar um outro exemplo aqui para que a gente possa fazer juntos. Vamos classificar... Vamos classificar essa cadeia aqui. O que nós temos aqui? Uma cadeia aberta ou fechada? Uma cadeia aberta ou fechada? Fechada. Ah, uma cadeia fechada porque forma um ciclo. Beleza, fechada. Se ela é fechada, eu preciso saber, ela é alicíclica ou aromática? Ah, vamos contar os carbonos? Ah, não tenho 6 carbonos, então já descarta. Não é aromática. Ela é o quê? Alicíclica. Se ela é uma cadeia alicíclica, se ela é alicíclica, eu preciso saber se ela é saturada ou insaturada. Para eu descobrir se é saturada ou insaturada, eu preciso ver as ligações. Tem alguma dupla ligação nessa cadeia? Temos aqui, né? Ó, entre esses 2 carbonos, eu tenho uma dupla ligação. Se eu tenho uma dupla ligação, essa cadeia ela será insaturada. Então, ela foi para cá. Insaturada. Homocíclica ou heterocíclica? Ah, são só ligações entre carbonos? São todos iguais? Não, eu tenho um oxigênio aqui que faz 2 ligações para se estabilizar. Ó, tem 2. E se ele está fazendo essas 2 ligações entre 2 carbonos, significa que esse oxigênio aqui é um heteroátomo. Se é um heteroátomo, a minha cadeia é heterocíclica. Opa, esqueci de cortar o take. Heterocíclica, uma cadeia fechada, alicíclica, insaturada. Por que ela é insaturada? Porque eu tenho uma dupla, se eu tivesse uma tripla ligação também seria insaturada. Heterocíclica porque ela tem um heteroátomo.
não é diferente da cadeia aberta que vocês já faziam lá, heterogênea e homogênea. Só muda o final, que é cíclico, porque é uma cadeia fechada, que já nos faz lembrar cíclico de fechado mesmo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Essa é a primeira parte que eu quero que vocês entendam. Vocês já vão ter alguns exercícios para fazer sobre esse tipo de cadeia. Eu espero que vocês tenham compreendido. Aquele vídeo que eu passei na semana passada, ele já fala bastante sobre isso. Agora eu só voltei e fui um pouquinho mais pausado na explicação para que vocês compreendam o conceito. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aí na sala, podem me perguntar. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês resolverem também. E aí, quando nós formos fazer as correções, eu pretendo fazer numa aula ao vivo. E aí nós vamos corrigindo juntos e aí podemos esclarecer também alguma dúvida que tenha ficado. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês gostem. Isso é só o começo, vai ficar muito pior ainda, podem ter certeza. Até lá a gente vai se acostumando, tá bom? Brincadeira. Muitas saudades de vocês. Um forte abraço, até a próxima aula. Se cuidem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.